10h30, voltamos com o programa que tem o apoio da CETREM e da Conceito Contabilidade. 28 graus no centro de Santa Rosa. Entre os destaques da contracapa do Jornal Noroeste dessa semana, a PEC da Previdência atinge servidores municipais. O assunto é destaque na imprensa nacional, agora é 10h31. Durante a semana, o governo de Jair Bolsonaro apresentou uma proposta de reforma da Previdência. Como a gente falou anteriormente, nós teríamos um convidado para falar sobre esse tema aqui no programa. Para isso, eu convido o João Vitor Magalhães Mosquer. Ele é mestre em Direito com ênfase em Direitos Humanos, especialista em Direito Público e em Direito Administrativo. Ele também atualmente é professor nos cursos de Direito da CETREM e também da URI. A gente vai tentar trazer para a comunidade um pouquinho alguns pontos específicos desse projeto que começa a tramitar e começa a ser discutido principalmente por parte da comunidade. João, primeiro, obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço. Bom dia, Jardel. Bom dia, demais ouvintes. É sempre um prazer receber um convite desses e vamos tentar desmistificar alguns dados, sabendo que a situação não é definitiva, porque é apenas um projeto, pode sofrer algumas alterações, mas no que eu puder contribuir, estou à disposição para a gente ter um papo bem legal. Eu peguei, lendo durante a semana, acompanhando na imprensa nacional, também repercutiu internacionalmente esse assunto. As pessoas estão com bastante dúvidas. A ideia é que a gente traga o que propõe, né, esse projeto e como é que é atualmente, como é que funciona, para trazer para a comunidade algo simples que as pessoas possam entender. E na semana que vem a gente vai promover, né, vai deixar o espaço aberto para quem quiser debater essas propostas. Mas a ideia hoje, né, com a tua ajuda, é a gente trazer um pouco mais claro isso. Entre os apontamentos que eu fiz aqui, sobre o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, o que seria essa proposta aqui incluída no projeto? Então, vamos lá. Na verdade, o que nós temos que entender é que toda aposentadoria ela é criada a partir de um risco social. Então, esse é um princípio máximo da Seguridade, do INSS, propriamente dito, da Previdência. O que é um risco social? Bom, nós temos determinada parcela da população em determinado risco, então temos que criar uma compensação para que esse risco diminua. O que estava se discutindo isso desde 2015, então a gente pode pegar governos diferentes, nós tínhamos o mesmo risco social para duas aposentadorias. Estou aqui falando a versão do governo, não necessariamente a versão que eu concorde. Quais são as aposentadorias? Tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Por que estava se dizendo que é o mesmo risco social? Porque a aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo hoje, a pessoa que vai se aposentar hoje, com as regras de hoje, então fora desse projeto, dessa proposta, ela se aposenta idosa. Então, se o risco social do idoso é ele ter uma renda na melhor idade ou na idade que ele mais necessitar, ele ter condições de se manter, o tempo de contribuição e idade estão se tornando a mesma aposentadoria. Então as pessoas buscavam a mesma aposentadoria por duas plataformas diferentes. E aí o governo, desde 2015, volto a dizer, começa a discutir isso e falar, nós não precisamos de dois viés. Nós podemos transformar tudo numa aposentadoria só, que engloba os dois riscos sociais. Qual que foi a principal alteração, então, desse tempo de contribuição? O que passa a valer pelo período de contribuição? Vamos lá. O que é importante destacar também, a aposentadoria por tempo de contribuição hoje existe, e eu também acompanhando um pouco a mídia, eu dou aula de direito previdenciário e advogo na área, a gente via um certo clamor social falando, eu vou ter que trabalhar 40 anos para poder ganhar os 100%. O que é esse ganhar 100%? Hoje, as regras de hoje exigem que o homem tenha uma contribuição mínima de 35 anos e a mulher mínima de 30 anos. O que significa dizer isso? Que eu só posso pedir a aposentadoria para uma mulher depois que ela completar 30 anos de contribuição. E se ela completar 30 anos de contribuição mais uma determinada idade e chegar no famoso numeral hoje, 86, que nós podemos discutir depois, ela passa a ter direito de ganhar 100%. Então, hoje, a pessoa só ganha o mesmo 100% se ela somar, falando no caso de uma mulher, 30 anos de contribuição, mais, no mínimo, 56 anos de idade. E essa soma da contribuição, ela, no caso, eu começo a trabalhar com 20 anos, 30, se for uma mulher especificamente. Joia. A mulher começa a trabalhar com 20 anos, com 50 anos ela acumula os 30 anos de contribuição. Mas se nesse período ela ficou afastada do mercado de trabalho por 2 anos, ela vai ter que compensar lá na frente esses... Ela vai ter que trabalhar até os 52, no caso. Exato. Em 98, nós tivemos uma reforma, uma emenda constitucional, se não me engano, número 20, e aí nós mudamos
não no texto da lei, o texto da lei ainda existe, a aposentadoria por tempo de serviço, mas nós mudamos a aplicação da norma. Ela deixou de ser tempo de serviço para ser tempo de contribuição. Ou seja, quando eu pegar o teu exemplo, essa mulher, vamos supor que ela tenha ficado no auxílio-doença, ela tenha se lesionado no trabalho, ela ficou 2 anos em auxílio-doença, ela não contribuiu para a Previdência. Até 98, ela igual contaria esses 2 anos para a aposentadoria. A partir de 98 e até então, esses 2 anos não são computados, mesmo que ela tenha carteira assinada, porque ela não teve essa devida contribuição. Então ela vai ter que trabalhar até os 52. Mas deixa eu completar esse teu exemplo. Tu falaste a mulher começou a trabalhar com 20 anos e trabalhou ininterruptamente. Atingiu os 30 com 50 anos de idade. Então 50 anos de idade mais os 30 de contribuição, fechou o numeral 80. Ela quer se aposentar com 50 anos? Ela pode. Ela vai se aposentar, mas ela não vai ganhar o 100%. Hoje, o que é aplicado em cima... 100% seria se ela fosse ganhar R$1.000, claro, tem mesmo assim atinge no limite no limite. Vou te dar um dado que é estatístico pelo IBGE. 71% das aposentadorias no Brasil são no máximo de 1,4 salários mínimos. É um valor relativamente baixo. E por que ele é baixo? Porque o pessoal se aposenta, e aqui não é uma crítica, é um dado do IBGE também, o pessoal se aposenta relativamente novo. E aí o governo criou, isso lá em 98, nessa mesma emenda constitucional, o fator previdenciário. Então ele diz o seguinte: você tem direito de se aposentar se tu atingir o requisito, mas tu é muito novo. Então tu vai ficar muito tempo dependendo da Previdência. O que nós vamos fazer? Nós não vamos pagar aquilo que tu teria de direito, que é o famoso 100% do salário de benefício. Nós vamos fazer um cálculo, uma matemática, para diminuir esse 100%, que diminui aí em média de 30% a 40%. Então essa mulher hoje, com o numeral 80, ela se aposenta, mas ela vai ganhar aí 30% a 40% menos do então, que ela ganharia. Trabalhar mais um período, daí entra aquela proposta que eu preciso contribuir ao INSS 40 anos para mim receber o integral de 100%. Exato. A proposta que foi apresentada pelo governo Bolsonaro, ela aumenta um pouquinho, uma expressão minha, um pouco mais esse tempo, mas ela não é tão penosa para atingir o 100% do que hoje. Porque hoje pode-se ter uma certa... tá na moda, mas um certo fake news. Eu só preciso de 30 anos de contribuição para me aposentar. É verdade, mas igual tu vai se aposentar ganhando menos. Para te se aposentar com 100%, tu vai ter que ter mais do que 30 anos de contribuição. Você foi um trabalhador, uma trabalhadora que recebe um salário mínimo e ela chegou a mulher, no caso, chegou nos 30 anos de contribuição, o homem nos 35. Ele receberia o salário integral ou um salário mínimo por ser um salário mínimo, ou ele iria receber menos que um salário mínimo? Hoje aí é um ponto crítico dessa proposta, porque hoje nós temos proibido por Constituição a pessoa receber um benefício inferior a um salário mínimo. Então, se a pessoa passou a vida inteira trabalhando e recebendo em média um salário mínimo, quando ela for se aposentar, não importa a idade, ela vai receber um salário mínimo. Então essa pessoa hoje com 50 anos, se ela poderia se aposentar para ganhar um salário mínimo, não mudaria a vida dela dos 50 para os 60, porque ela não receberia mais. Não receberia mais. A proposta apresentada, ela tem um viés da pessoa receber a menos, e aí nós só podemos adentrar, por exemplo, na pensão por morte, que está fracionando esse recebimento. E aí nós teríamos um certo risco porque o salário mínimo, hoje a gente sabe que não é suficiente para sustentar uma família. E aí essa pessoa poderia vir a receber menos. E por isso que eu estou falando nos verbos aqui condicionais, porque a gente não sabe o que o Congresso vai delimitar. Uma observação minha é que esse salário mínimo não vai deixar de existir, porque se nós temos em média 1,4 salários mínimos de aposentadoria no Brasil, nós vamos estar atingindo uma camada mais necessitada, pelo menos economicamente, e a plataforma da apresentação do projeto, não sei se do governo, mas do projeto, é que iria trazer uma certa justiça e a camada mais pobre não iria ser penalizada. Iria fazer com que quem recebe mais contribua mais e equiparar as idades. O que eu volto a destacar, a aposentadoria por tempo de contribuição, então, deixaria de existir. Ela ficaria resumida dentro da aposentadoria por idade, e aí a pessoa teria um mínimo de 20 anos de contribuição para ela se aposentar, e a partir de 20 anos de contribuição ela se aposenta ganhando menos, não ganhando 100%. O que hoje a pessoa é obrigada a ter 30, então no caso a mulher 30 anos. Ela 30 anos, o que faria ela ganhar menos seria a idade dela. Com a proposta nós deixamos a pessoa engessada com 62 anos, a mulher no caso, mas com um mínimo de 20 anos de contribuição. Quanto mais contribuição ela tiver, então maior vai ser o salário dela. O rendimento dela. Com a possibilidade de, em 40 anos de contribuição, ela ter 100%.
O que pode parecer uma diferença grande, hoje 30 e 40 amanhã, mas igual hoje a pessoa não ganha 100% com 30 anos, porque ela não vai começar a trabalhar a partir dos 30. Ela já vai ter trabalhado antes. Sim. Então ela vai se obrigar a continuar trabalhando para chegar no 100%. E aí uma média estatística também é essa. Os 40 anos que a proposta exige, hoje, em média, e somando homem e mulher, já se está trabalhando 38 anos para chegar no 100%. Então não mudaria muita atividade. Claro que na notícia pode ser diferente, mas na prática, quando for fazendo a matemática da pessoa se aposentar, não mudaria tanto. E daí agora a gente entra pela idade. Para se aposentar, a mulher precisa ter no mínimo 62 anos e o homem 65 nessa nova proposta. Isso é uma ilusão. Vou usar uma expressão minha também. Isso é uma ilusão de todos os governos que nós passamos. Porque é uma ilusão. Até ano passado saiu uma pesquisa da cidade de São Paulo, especificamente, falando das diferenças de expectativa de vida que o brasileiro tem. E a cidade de São Paulo, o bairro de Alphaville, tinha uma expectativa de vida de 83 anos e o bairro da Zona Leste tinha uma expectativa de vida de 53 anos. Dentro da mesma cidade tinha uma diferença tão grande, e esses são vários fatores de saúde, saneamento, enfim. Engessar o homem em 65 e a mulher em 62 é desconsiderar todas as particularidades das regiões do Brasil. E imaginar, numa ilusão por completa, que nós vamos ter a mesma qualidade de vida no país inteiro. E nós sabemos que hoje no Brasil nós não temos, tem regiões que não tem expectativa de vida de 65 anos, então a pessoa vai morrer antes de se aposentar. E vai pela área que convive também o trabalho que ela acaba desempenhando ao longo da vida. Exatamente, o trabalho braçal, o trabalho que demanda um gasto maior do seu organismo, do seu corpo, ela vai sofrer. Não tem nada que olhe para esse lado da força que o trabalhador desempenha ao longo dos anos. No projeto da reforma, se a pessoa que quer se aposentar por idade, que vai ser então idade mais tempo de contribuição, não tem nada que diferencie ele. Isso por que a Previdência fala isso? A Previdência trabalha com algo chamado expectativa de sobrevida. Não é só a expectativa de vida. O que é a sobrevida? É o tempo que eu vou viver dependendo da Previdência. E aí eu costumo dizer em sala de aula, que é um termo um pouco cruel, assim, a Previdência vai te pagar muito se você morrer logo, porque você vai depender menos da Previdência. Então, quanto mais perto da expectativa de vida você se aposentar, menos tempo de sobrevida à Previdência você vai depender. E a expectativa de vida no Brasil hoje está em 77 anos. Então eles ingessam em 65, o homem no caso, vai viver por 12 anos. Mas, volto a dizer, nós temos a região norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, não tem. O próprio sudeste, o estado de São Paulo como desenvolvido, a cidade tem pessoas que morrem com 53 anos. E aí, outro dado importantíssimo, nós vamos ter, infelizmente, classificações de pessoas dentro da mesma sociedade com diferença. Nós somos um país racista, então a mortalidade de pessoas negras em periferias é muito maior, então a expectativa de vida das pessoas diminui, e aí a Previdência, nesse caso, está deixando de ser humanizada e está ignorando por completo isso. E antes ela previa alguma outra, atual, que nós vivemos hoje, ela já olha para um outro lado, ou ela continua o mesmo formato, só aumenta então agora a idade? A outra, como nós tínhamos a atual, no caso, né? Perdão, desculpa, atual, como nós temos a aposentadoria por idade hoje, então a pessoa que, ela igual chegaria numa idade maior, mas ela teria trabalhado menos, e essa pessoa conseguiria se aposentar, ou ainda, se fosse o tempo de contribuição, ela também faria esse tipo de aposentadoria, entre as outras que aconteceriam. Ela não é, o sistema atual não é justo. Ele também tem suas falhas, mas ele ainda prevê uma certa diferença, ele não soma tudo, ele prevê uma possibilidade diferente, ao ponto da pessoa aqui com 50 anos se aposentar hoje. Ela poderia se aposentar dentro daquela qualidade de vida diferente, mas a minha crítica aqui, e eu fico bem à vontade para falar isso, esse engessamento universal de 65 para homem, 62 para mulher, é um perigo numa sociedade tão desigual de direitos e qualidade de vida que a gente tem. E é um modelo, se me permite, é um modelo copiado da Europa, porque há tempo os governos discutem isso. E é um modelo totalmente europeu, da União Europeia, para dizer, não, nós estamos nos tornando um país mais velho, de pessoas mais velhas. Mas a gente sabe que a qualidade de vida num país europeu é completamente diferente da nossa, especialmente para essa população de idade, né? A gente entra aqui, aposentado só recebe 100%, como você citaste há pouco.
contribuindo por 40 anos. E no dia a dia a gente escuta pessoas, eu comecei recebendo um valor, hoje desvalorizou e eu tô com a minha aposentadoria lá embaixo. Qual seria essa explicação e o que prevê a nova? Vamos lá, a nova não altera em nada, nesse caso na velha. O que nós temos é o princípio da irredutibilidade do benefício dentro da Previdência. O que diz esse princípio? O benefício que você recebe não pode sofrer uma redução, mas não significa dizer que ele tem que sofrer o mesmo aumento do salário mínimo, por exemplo. O aumento do salário mínimo é desvinculado da Previdência. E aí, por uma questão de política, por uma questão, minha opinião, completamente eleitoreira, o salário mínimo sempre sobe uma porcentagem maior do que o benefício previdenciário. E as pessoas também passam a ter uma ilusão, e aí por certa desinformação, eu me aposentei ganhando 4 salários mínimos. Tu nunca ganhou 4 salários mínimos, tu ganhou um valor proporcional à época. Naquela época poderia ser 4 salários mínimos, hoje pode ser 2. E para a Previdência, para a lei da Previdência hoje, e dentro da proposta, você está ganhando mais, porque você teve os aumentos da inflação, no mínimo, nesse período. Então, o que as pessoas têm de fazer, e aí é uma dica minha que eu faço, que eu dou, desde logo fazer um planejamento previdenciário. Porque nós não sabemos quanto vai ser o salário mínimo. E é muito razoável que esse número que eu te dei aí de 1,4%, 1,4 salários mínimos, isso com o passar do tempo vai reduzir a um salário mínimo. Porque o salário mínimo sobe mais do que o benefício previdenciário. E a gente acaba discutindo isso, mas também não está na cultura do povo brasileiro. Mas se nós olharmos para a grande maioria de 1,4 salários mínimos, a gente reflete no dia a dia das pessoas o quanto elas estão ganhando hoje. E elas teriam condições de pagar essa previdência para que elas fossem ganhar mais no futuro? É bem complicado dizer isso, porque nós temos hoje pessoas aposentadas que tecnicamente não teriam condições nem de saúde de trabalhar, mas por receber tão pouco estão no mercado de trabalho se sujeitando às mais diversas condições. Eu não acredito, ainda mais pelo mercado de trabalho, que ele também tem um certo preconceito, que pessoas com 65 anos vão se manter tranquilamente nesse mercado. O que vai acarretar uma injustiça social da pessoa talvez não conseguir se aposentar nessa qualidade de aposentadoria. Porque no papel, isso parece, e para algum estrangeiro analisar, ou para alguma pessoa que não entende da matéria, ele vai chegar e falar, não, mas tudo bem, é um país equilibrado, é um país saudável. Mas é extremamente raro, qualquer índice de pesquisa vai mostrar que o idoso não está no mercado de trabalho tão fácil. Assim como, acrescento, esse 100% é uma média das aposentadorias. Quem é que começa o seu mercado de trabalho aí os primeiros 10 anos ganhando muito bem? Então tu nem teria condições de ganhar muito bem, porque você nem teria talvez formação técnica para ganhar muito bem. E aí você é punido pela tua idade, porque você é muito novo, você não tem qualidade laboral e você vai ganhar menos porque você começou normalmente. O que também é uma certa crueldade. Por mais que o sistema hoje prevê excluir as 20% das menores contribuições, mas ainda assim você vai passar um longo período ganhando menos do que tu desejaria até atingir uma certa estabilidade. Essa parte de excluir os 20% da menor contribuição, ele permanece? Sim, até onde me consta sim, porque eles falam do salário de contribuição, mas nós temos 3 tipos de salário: salário de contribuição, salário benefício e a renda mensal. O salário de contribuição é aquele proporcional que está descontado da tua remuneração. O salário benefício é o que de fato você teria a direito. E a renda mensal é o que você vai receber, porque pode ser que aplique o fator previdenciário, pode ser que aplique um pedágio, enfim, alguma variável. E agora a gente entra nas 3 regras de transição, por pontos, idade mínima e com um pedágio de 50% em relação ao tempo que falta. Primeiro, gostaria que tu explicasse eu tenho 28 anos. Isso hoje entra no assunto pelo lado jornalístico, mas tem pessoas com 28 anos que não estão nem aí para isso. Eu vou te falar que tem pessoas com 50 anos que não. Porque elas não chegaram ainda no processo de se aposentar, então não gera uma preocupação. Então faltou também um debate maior ao longo da vida para que as pessoas se preparassem para isso, como tu falou. Perfeito. A preparação para aposentadoria, para deixar de trabalhar. O que seria por pontos? Vamos lá. A regra de transição, primeiro isso é uma norma nossa da Previdência, não se tem possibilidade de alterar a Previdência sem ter uma regra de transição, porque nós iríamos punir aquelas pessoas que estão naquele direito eminente. Me chama a atenção ter 3 regras de transição. Isso é raro. Geralmente o governo vem com uma regra de transição e altera aquela regra, dá uma modificada e aquela regra acaba passando. Ter 3 regras eu não sei se é algo saudável, por mais que ter mais opções minimamente possa parecer melhor. A primeira regra de transição, que é por pontos, é a que existe hoje.
é aquele numeral 86,96, né? E cada ano sobe um número. Ou seja, a pessoa que está para se aposentar dentro desse período, ela vai optar, não, eu vou me aposentar não pela regra nova, eu vou me aposentar pela regra da pontuação. Então é aquilo que eu expliquei daquela mulher. Ela vai ter que, para ganhar 100%, ela vai ter que ter 56 anos de idade e no mínimo 30 de contribuição. Aí o pessoal pode perguntar, tá, mas e se eu tiver 36 anos de contribuição, por exemplo? Eu contribuí a mais, eu vou ter direito a receber de volta? Não. Porque a Previdência é um sistema também, pertence à Seguridade Social, que está aí para assegurar a sociedade. Aquilo que tu contribuiu a mais, a Previdência entende como uma doação à sociedade. Você é um bom cidadão. Então ela te obriga a contribuir a mais, fica com aquilo que foi descontado legalmente de ti e não te dá o direito a retorno. E aí a pessoa, em optando pelos pontos, ela não vai poder se aposentar com menos, ela vai ter que atingir todos os requisitos. E quanto mais passa o tempo, mais aumenta o numeral. Então ela vai ter no mínimo aquele tempo de contribuição e uma idade cada vez maior para chegar naquele... Desses três ela terá que optar por um? Ela vai ter que optar por um. Por pontos? Imaginando o seguinte, que essa proposta seja aprovada e as 3 regras sejam mantidas. O que é extremamente anormal termos 3 regras. Uma opinião minha, é meramente especulação, vai passar uma só dessas regras. E se passar agora pela idade mínima, a gente citou antes, 62 e 65. Isso, aí 62 e 65 é aquela pessoa que hoje não teria direito a se aposentar. Isso é importante falar porque dá um certo medo na população. Se você não tem direito a se aposentar hoje, então nós nem temos muito o que falar de regra de transição para você hoje, porque você obrigatoriamente vai cair nos 62 e 65, por uma crueldade ou por uma questão de sistema, mas você vai cair lá. Agora, essa pessoa que está meio próximo de se aposentar hoje, então ela vai escolher uma regra de transição se passar mais de uma, né? E daí a gente entra com o pedágio de 50%. O que é esse pedágio? Para quem... Então, o pedágio de 50% ele vai... Vamos começar pela parte final. O pedágio você vai trabalhar 50% do tempo que falta para chegar no requisito mínimo. Então, vamos lá. Eu estou naqueles... Tenho mais de 20 anos de contribuição, estou na regra nova, já passei desse fator e a minha idade é a menos. Eu não estou com 65 anos. Então, no caso, um homem não tem 65 anos. Esse homem tem 55 anos. Tá? E ele quer se aposentar. Ótimo. Para ele chegar no 65 faltam 10. Então, para ele não viver trabalhando mais 10 anos, ele vai trabalhar 5. E aí ele abre mão de receber os 100%, ele abre mão de um direito completo, porque ele está pagando um pedágio só de 50%. Então ele já recebe os 40%, os 60% do valor? Tem uma escada, né? Escalonado isso. Desde que ele tenha mais do que 20 anos de contribuição, ele vai receber, e ele está optando por se aposentar, então, nessa regra transitória. O pedágio, geralmente a gente imagina o pedágio, eu estou pagando, desembolsar algo. Nesse caso, o pedágio eu vou trabalhar a metade do tempo que falta para eu atingir minha idade. Então eu não vou chegar aos 65, só vou trabalhar metade do que falta até os 65. Hoje nós temos exemplo de pessoas se aposentando com 54, 53 anos, com a contribuição que precisou arrecadar, enfim, e elas continuam no mercado de trabalho. Ela é descontado o valor que ela paga para a Previdência e o patrão, né, o dono da empresa, até paga a parcela dele. Nessa nova discussão se prevê que o patrão deixe de pagar esse percentual para a Previdência, mas o trabalhador continua arcando com aquela que tu vai pagar, enfim, né, como tu comentaste há pouco. Por ser um bom cidadão. Isso é na situação atual. A situação atual é uma das maiores injustiças que nós temos falando de direito. Até foi matéria de discussão no STF há 2 anos atrás, 3 anos atrás, se não me engano, que era a famosa desaposentação. Por que eu digo isso? Imaginemos que eu esteja aposentado e eu continuo trabalhando com carteira assinada. Eu não tenho a opção de não contribuir e o meu empregador menos ainda, senão vai estar cometendo um crime fiscal. Só que se eu vier me lesionar no meu trabalho, eu vou ficar em auxílio-doença sem receber nada. Porque eu não posso acumular aposentadoria com auxílio-doença, eu já estou aposentado. Então vamos trabalhar com números. A pessoa ganha R$ 1.500 de aposentadoria e mais R$ 1.500 de salário. Ela se lesionou, ela vai estar lesionada, necessitada, ganhando só R$ 1.500. Porque ela não vai ganhar o salário, ela não está trabalhando. Mas eu estou contribuindo como se fosse a situação atual hoje. O que a proposta vem apresentar, e aí eu acho que isso também vai sofrer uma alteração, porque a Previdência não vai querer pagar pelo empregador. Como tu bem disseste, o empregador então deixa de pagar a parte dele e o empregado continua contribuindo. Mas quais seriam os direitos a partir dessa contribuição? Isso está um pouco nebuloso ainda. Entende que esse segurado obrigatório, como se chama,
ele vai ter mais direitos do que hoje, mas não se garantiu que ele vai ter direito ao auxílio-doença, por exemplo. Não se sabe disso. E o maior risco que nós temos dentro do trabalho hoje são as lesões. Por mais que haja os IPIs, por mais que haja algumas fiscalizações, então o índice de acidente de trabalho, ou mesmo acidente previdenciário, que acontece fora do local de trabalho, ele é muito elevado no Brasil. E essa pessoa, nós estamos falando de uma seguridade social, ou seja, uma segurança social. Essa pessoa está desamparada pelo Estado. Automaticamente, se essa pessoa atualmente ela tá aposentada, continua os vínculos de trabalho ou na empresa que estava ou numa nova empresa, e ela acaba sendo demitida, ela não tem direito a seguro-desemprego, porque ela já está aposentada. Como é que fica? Não, os direitos trabalhistas dela são mantidos. O direito trabalhista. Ela não vai poder acumular, hoje ela não consegue acumular benefícios previdenciários. Mas ela está exposta a esse tipo de risco. O que torna completamente injusto a partir do momento que não me é dado o direito de não contribuir. Então eu estou contribuindo para o quê? Estou contribuindo para a sociedade, mas eu estou correndo risco. E o nosso excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, no seu julgamento lá da desaposentação, ele disse que era uma questão de Congresso. O Congresso deveria legislar, porque o direito estava engessado, ou seja, se legitimou um direito cruel, na minha opinião. A gente vai para a parte da pensão de morte de viúvos, órfãos, quando é menor, caindo de 100% para 60% no caso quando você é dependente. O que é atualmente, o que está previsto nesse projeto da forma que foi entregue? Atualmente nós temos a certeza que a pessoa vai ganhar, ou as pessoas vão ganhar 100% do salário, do valor correspondente à pensão por morte. Como esse 100% vai ser distribuído, pode ser feito via judicial, pode ser feito via familiar. Vai depender da necessidade, desde que se comprove uma dependência econômica. E aí a Previdência tem uma característica bem interessante, porque ela não trabalha com a figura exclusiva do familiar, ela trabalha com a figura do dependente econômico. Então eu não faço parte do vínculo familiar sanguíneo, mas eu sou dependente econômico, eu tenho direito então a essa pensão por morte. Hoje a pessoa comprova essa dependência econômica e a família passa a receber e ela distribui. A proposta nova, ela vem com uma certa maldade do meu ponto de vista, porque ela vai trabalhar com a figura do cônjuge e dependentes. Ou seja, o cônjuge vai receber 60%, se também comprovar a dependência econômica, podendo acrescentar 10% a mais, até o teto de 100%, óbvio, por cada dependente. Mas a questão que fica é, pois bem, e aquela pessoa que é dependente, mas ela não mora na mesma residência, ela vai ter só então 10% do benefício, e se o benefício for então de R$1.000, você vai receber R$100. R$100. Isso se ela era dependente, destaca a dependência da pessoa automaticamente. Fatalmente, na minha opinião, e não é porque eu dei o exemplo, mas dependente de R$100 não vai ser, ela vai depender muito mais do que isso. Sim. Né? E aí nós temos essa crueldade, e é uma crueldade que já é muito longa na Previdência, porque a Previdência entende, e vamos falar do BPC rapidamente, ela entende que 1/4 de salário mínimo é suficiente para uma pessoa sobreviver no âmbito familiar. Então, isso é um valor, não estou querendo menosprezar, mas é um valor irrisório, e a gente sabe que tem pessoas que conseguem fazer mágica sobrevivendo com isso. Mas a própria Previdência, aquela que tem que garantir por mais que seja um benefício assistencial, mas ele é pago pela Previdência, tem que garantir o mínimo existencial dessa pessoa, ela reconhece, não, a tua renda per capita familiar é maior que um 1/4 salário mínimo, então tu não precisa de ajuda. Tanto quanto cruel. Entre um dos benefícios dos trabalhadores hoje, se tu recebe até 2 salários mínimos, você tem direito ao abono do PIS, certo, todos os anos. Como é que é atualmente para adquirir esse benefício e o que está sendo previsto hoje? Então, atualmente a pessoa deve ter tido um vínculo trabalhista pelos últimos 5 anos, obrigatoriamente pelo menos um mês no último ano de carteira assinada. E aí ela passa a ter direito a receber de 1 a 2 salários mínimos dos períodos estabelecidos pelo governo. Mas isso tem um vínculo muito próximo com o direito trabalhista também. Como recentemente foi alterado o direito trabalhista para a questão de seguro-desemprego, então se exige mais tempo de carteira assinada numa eventual demissão, eventual dispensa, para poder sacar esse seguro-desemprego, o abono também vai sofrer um corte muito mais voltado para o direito de trabalho que previdenciário. E aí pensa-se em propor apenas um salário mínimo durante o ano e não podendo chegar a 2 para tentar diminuir. E aí é uma discussão tanto quanto estranha, né? Porque eu até trouxe um dado aqui para deixar, já que tu vais comentar isso durante a semana ainda, de um desembargador do próprio
STJ que escreve sobre o tema e ele fala que tipo de déficit nós temos na Previdência. E ele traz dados importantíssimos, como, por exemplo, uma emenda constitucional desde o ano 2000, e que a última emenda, a 96, está vigendo até 2023, onde estabelece, nesse período, então, nesses 23 anos, 20 a 30% do que a Previdência arrecada saia da Previdência e vá para o orçamento da União. E ele traz dados interessantíssimos, de a cada ano a Previdência arrecada mais e ela seria superavitária. Não sei se ao ponto de trazer uma estabilidade econômica, mas ele, um julgador do direito, ele fala, esse déficit da Previdência não é desta forma que se põe. Nós temos um déficit, mas também porque se tira dinheiro e fala, tiramos dinheiro da Previdência, ela não tem como sobreviver. A gente vive praticamente numa zona muito rural, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul e as outras regiões do país também. Do que a gente comentou há pouco, qual que é a realidade hoje do homem e da mulher do campo e o que está sendo proposto? Na realidade, por força de lei, o agricultor hoje teria direito de ser aposentado em 3 modalidades, que o INSS e o próprio Poder Judiciário não reconhecem as 3 e acaba transformando aquela aposentadoria mais danosa a ele, ou seja, mais tempo de trabalho. O que se tem na aposentadoria pelo agricultor hoje? Ele geralmente se aposenta pela idade, né? Porque a contribuição dele é diferente, é por bloco, não é por carnê, né? A contribuição dele é variável. Então hoje, basicamente, o agricultor, como ele tem uma benesse, entre aspas, de ter 5 anos a menos do que o urbano para poder se aposentar, ele acaba se enquadrando nessa categoria a grande maioria. Contudo, todavia, ele poderia se aposentar de outras formas, porque o trabalho dele é reconhecido como insalubre, por exemplo. E o trabalho dele é reconhecido como insalubre, ele poderia se aposentar a partir de 25 anos comprovados na lavoura, na agricultura. E acaba não acontecendo isso. Então ele vai se aposentar com a mulher com 55 e o homem com 60, a partir com uma comprovação de no mínimo 15 anos de atividade rural. O que a proposta nova vem trazer é justamente impedir que hajam outras modalidades, porque judicialmente as pessoas acabam tentando, e acho que tentam de uma maneira até correta, e engessam a idade mínima para o agricultor. E para o homem e para a mulher é a mesma. E é a mesma, e aí eu ouso dizer que é uma das maiores crueldades legais que nós vamos ter dos últimos tempos, no momento que nós estamos também empoderando, mas reconhecendo as diferenças, e a partir desse reconhecimento tentando diminuir a desigualdade que a diferença propõe, porque nós somos um país racista, machista e tudo aquilo que já sabemos. Nós estamos obrigando a mulher a ficar na agricultura, trabalhando, que é um trabalho desgastante, por óbvio, o mesmo tempo do homem, sabendo que a mulher tem mais atividades do que o homem. Sabendo, inclusive, que muitas mulheres estão na agricultura e não trabalham na agricultura porque o marido próprio não deixa. Elas acabam não tendo uma instrução de trabalho, então elas são do lar, e para depois tentar comprovar um vínculo no bloco do marido é extremamente complicado. São as pessoas que mais estão no risco social, e não é à toa que são aquelas que acabam recebendo o maior número de BPCs, que é esse benefício de prestação continuada, porque não consegue se enquadrar em um outro benefício previdenciário e pega esse benefício assistencial. Equiparar a idade do homem e da mulher na agricultura, lembrando sempre que aqui a gente está falando do pequeno agricultor, né? Porque é aquele cara que tem no máximo 4 módulos fiscais de área, então dariam 100 hectares. É o cara que tem um trabalho, por mais que ele tenha maquinária, ele também tem um trabalho braçal. Aquela pessoa que tem um trabalho braçal, nós estamos judiando do corpo dessa pessoa até os 60 anos, e com que qualidade de vida ela vai viver a partir disso? Ela vai desfrutar da vida a partir de 60, ou ela vai então sofrer a partir de 60 porque foi judiada? Também é uma verdade que a agricultura, a pessoa começa a trabalhar muito cedo. É bem normal a pessoa começar a trabalhar antes dos 10 anos, mas vamos deixar 10 anos como uma idade padrão. Ela trabalhou 50 anos. Ela se judiou 50 anos para poder se aposentar, ganhando uma média de 1,4 salários mínimos para viver. Se ela não for trabalhar no campo, ela vai ter que comprar toda a comida dela na cidade. Vai ter condições, remédio, etc, etc. Então já traz um problema que está sendo discutido, principalmente na área rural, né? E aí fica uma sugestão minha, porque nós já percorremos alguns interiores aí discutindo, os sindicatos rurais devem intervir nessa situação. É uma opinião minha, porque é eles que detêm essa informação, porque por mais que tu falaste que nós vivemos num ambiente muito rural, mas o direito é feito na cidade. E o direito é preconceituoso, ele só vai trabalhar primeiro se houver pressão, e a pressão vai decorrer de conhecimento.
o pessoal na cidade aqui, muitos não têm a menor noção do que é ficar 60 anos na agricultura, por mais que tenham familiares lá dentro. Então as forças que trabalham, que detêm essa informação, precisam trabalhar para tentar modificar essa realidade. Automaticamente, se esse projeto tramitasse hoje e fosse aprovado, o que mudaria para a pessoa que já está enquadrada no sistema atual, de alguma ou de outra forma, para se aposentar, mas precisaria, no caso, para completar 2 meses, que não entrou ainda com o pedido do INSS, e ele fosse aprovado hoje, quem contemplaria o quê? A partir daquele momento é a nova regra? Se a lei vale hoje, 22 de fevereiro, quem encaminhou o pedido de benefício da aposentadoria hoje, tendo direito a receber hoje, se enquadra na regra, então, velha, que não está valendo mais. Contudo, todavia, a pessoa que não fez esse registro, mas ela tem aquele famoso direito adquirido, que a Previdência não reconhece muito, por um período aí de até 90 dias, pelo menos é o que diz a regra, ela poderia, em 3 meses, encaminhar o pedido pela regra anterior. A partir de então, a pessoa se enquadra na regra de transição. Ela não necessariamente fica obrigada na regra nova, mas uma dessas 3 regras que nós comentamos, se passar as 3, ela vai escolher aquilo que ela entender como mais benéfico. Se passar uma regra, ela acaba ficando refém daquela regra exclusiva. O que eu posso dizer é: quem tem dúvida, quem não parou para planejar, quem não sabe ainda onde está caminhando, procura um profissional e senta e planeja a aposentadoria. Não digo planejar para receber amanhã, mas planejar e falar: bom, hoje a minha situação é essa, amanhã a minha situação pode ser aquela. E aí nós temos muitas pessoas que estão no urbano, que vieram da agricultura, que tem o tempo da agricultura para verbar no seu tempo de contribuição e não fez isso ainda. E aí a pessoa está trabalhando na cidade há 10 anos com carteira assinada, vai na Previdência e fala: não, tu tem só 10 anos de contribuição. Tá, mas é minha agricultura. Tu não averbou. E a Previdência não vai fazer isso por ti. É você que deve buscar essa informação. E ele tem um prazo para não validar mais esse processo? Ou... Não, ele não tem o prazo. A questão é que a Previdência não vai te lembrar disso. E aí a Previdência vai dizer: você tem 10 anos, então se você for mulher, te falta 20 para chegar nos 30. Na regra de hoje. E já pode estar talvez com esse benefício já na mão. E a pessoa então vai se sujeitar a trabalhar mais 20, ignorando aquele período da agricultura. Já encaminhando para a fase final, quem não está incluído nessa proposta? Que segmentos militares? Especificamente os militares, mas não significa dizer que os militares não terão uma regra pronta, porque o governo estabeleceu de 20 a 30 dias para fazer a regra da previdência dos militares, porque eles entendem que o militar da reserva ele não está aposentado, ele só está esperando um chamado de uma eventual emergência. Tu citaste alguns pontos ali que poderiam deixar de existir se for aprovado. Poderemos aprovar com várias exceções do que está sendo proposto hoje, podendo eliminar. O que tu pensa hoje desse sistema apresentado? Ele tem condições de passar na íntegra, ou na íntegra ele não tem condição nenhuma de passar pelo apoio do governo e a área jurídica também para discutir isso? Juridicamente, na minha opinião, na íntegra ele não deveria passar. Ele tem falhas que ele deve ser questionado. A Comissão de Constituição e Justiça deverá fazer um trabalho, deveria, né? Porque a gente não pode esperar muita coisa. Deveria fazer um trabalho bem minucioso, mas a gente também sabe que essas comissões são uma distribuição de cargos, não de renda, mas sim de importância política dentro, mas juridicamente eu não vejo esse projeto como perfectibilizado. A maior sorte e poder de articulação do governo, se tudo for andar como o governo quer, em quanto tempo poderemos ter uma votação, digamos, a aprovação dentro da expectativa do governo? Passando na votação dupla das duas casas, isso vai 120 dias, imaginando que não tenha nenhum tipo de reforma. Porque também é um fato, o Congresso pode alterar e o próprio presidente pode vetar ou sancionar essas alterações. E em ele vetando as alterações, tem que voltar o projeto para uma reanálise. Então, no mundo ideal que o governo planeja, a partir do segundo semestre, isso aqui poderia estar vigindo tranquilamente. Mas possivelmente teremos o debate para o resto do ano. Até porque mesmo os deputados que dizem-se da situação, eles têm um certo receio de discutir isso, porque é um tema
que atinge diretamente as bases eleitorais deles, né? E como tu bem disseste, que a população desconhece. Então vão ter inúmeras perguntas e eles vão ter que se inteirar disso para conseguir explicar melhor. Então, quero te agradecer, o João Vitor Magalhães Mosquera. Ele é mestre em Direito com ênfase em Direitos Humanos, especialista em Direito Público e Direito Administrativo, atualmente professor da CETREM e também da URI. Obrigado por participar, nos clarear um pouquinho, está convidado a voltar para o programa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e que eu puder ajudar, estou aí, só me chamar. Espero que tenha sido útil essa discussão e no futuro que precisarem, volto a dizer, estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. 11h10, temperatura 28 graus no centro de Santa Rosa. A gente recebeu inúmeras mensagens pelo WhatsApp da Rádio Noroeste, elas serão respondidas durante a semana pelo WhatsApp mesmo. E lembrando que essa entrevista ela permanece no Facebook da Rádio Noroeste e também lá no site do jornal noroeste.com.br. Na barra de cima lá tem podcast, você clica lá, daqui a pouquinho vai estar essa entrevista à disposição de vocês. O João Mosquera, ele é professor da URI, nesse momento está na sala de aula e ele deixou essa entrevista gravada conosco. A gente trouxe as principais abordagens, mas ele vai voltar aqui no programa. Esses questionamentos, outros questionamentos também, eles vão vir a ser debatidos e esclarecidos para a comunidade. A gente vai comunicar ainda nas redes sociais a próxima entrevista com o João aqui no nosso programa.